começar agradecendo o convite que me foi feito, faço esse agradecimento nas pessoas do professor Rodrigo e da Letícia. Eu quero dizer que é muito ao contrário do que vocês estão falando, a honra é absolutamente minha de estar aqui. Eu fico muito feliz de receber o convite do laboratório e, como eu estava falando antes, eu gosto de aproveitar todos os momentos que eu tenho para falar sobre esse tema. Adoro falar para os alunos, para aqueles que estão preocupados em pesquisar nisso. Então, de verdade, o prazer é meu. E, bom, o meu tema hoje, então, é falar um pouquinho para vocês do futuro dessa agenda de direitos humanos em empresas. E eu dividi a minha fala da seguinte maneira: eu quero brevemente falar um pouquinho de contexto, porque eu sei que vocês já são um grupo de estudos do tema, vocês já conhecem, né, já sabem de onde nós estamos vindo para falar disso. E aí eu pensei em falar do presente para o futuro a partir da seguinte divisão. Primeiro, em relação ao processo do tratado. Então, na verdade, o trabalho do grupo intergovernamental que está redigindo um tratado. Em segundo lugar, a partir da experiência do grupo de trabalho em empresas e direitos humanos, que é o outro grupo que a gente tem na ONU. Então, em ambos, né, falar do que acontece, para o que ainda vai acontecer, e aí, por fim, falar de pelo menos uma tendência. Queria falar um pouquinho sobre a tendência de normatização, mas, dando tempo, eu quero falar também um pouquinho de ESG e de Pilar 3. Vamos ver como é que a gente vai. Então, para começar, a questão do contexto, né? Então, só para a gente ficar todo mundo aqui na mesma página, é, o Gustavo, a Letícia já mencionaram os princípios orientadores. Então, a gente fala de direitos humanos em empresas a partir de um marco normativo internacional relevante, que são os princípios orientadores para empresas de direitos humanos, que foram adotados pelo Conselho de Direitos Humanos na ONU em 2011. Mas quando eu penso em contexto, eu penso no que está atrás disso, ou o que veio antes disso. E era isso que eu queria, né, bater uma linha com vocês, passar a régua para a gente ficar no mesmo canal. Porque eu penso que falar em tendências depende muito da nossa compreensão do porquê que a gente está discutindo isso. Então, eu fico sempre preocupada em claramente expressar para quem está me ouvindo que é preciso ter a compreensão de que a gente só fala de direitos humanos em empresas no âmbito internacional e então no âmbito doméstico, porque existe um contexto político, econômico e geopolítico econômico importante por trás disso. E esse contexto, para a gente aqui, que estamos no Brasil, que estamos na América Latina, que estamos no Sul global, como chama o Boaventura, esse contexto é bastante relevante, porque tudo começa quando as grandes empresas se transformam em grandes corporações ou em corporações transnacionais, que não é um conceito jurídico, né? São aquelas empresas que têm atividades em vários estados e fazem isso porque elas estão, na verdade, levando investimento para esses outros estados, e esses outros estados as recebem de braços abertos, esta que é a verdade, porque eles precisam do investimento, precisavam do investimento, que era a maneira de lhes garantir desenvolvimento. Aquele desenvolvimento que ainda não é adjetivado de desenvolvimento sustentável, era o desenvolvimento econômico. Então, a ideia é que nós temos um movimento, que é um movimento de empresas investindo em países para que esses países se desenvolvam. Quais são essas empresas? Onde elas estão? De onde elas vêm? São empresas que vêm de países ricos. Para onde elas estão indo? Quem são os países que estão recebendo esse investimento? São aqueles países que eram os subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. O que acontece quando a gente precisa muito de dinheiro? E eu falo isso para vocês enquanto pessoas físicas mesmo. Se a gente precisa muito de dinheiro, a gente vai se submeter às regras de quem vai emprestar para a gente o dinheiro, quem vai entregar para a gente a quantia. Então, a gente paga juros altos, a gente pode abrir mão de algum direito que a gente entendia que a gente tinha. E este movimento, né, macro dessas empresas se dirigindo então ao sul, ele
na verdade, faz surgir toda uma área do direito que é um direito que regulamenta esse investimento, que é o direito internacional dos investidores. E o que que esse direito faz? Ele é um direito, muito direito para os investidores. Ele é bastante eficiente para proteger os investidores e é para isso que ele nasce. Eu nunca esqueço que uma vez eu estava discutindo com o professor Nitish, discutindo, debatendo, né? Não brigando, com o professor Nitish Munebhurum, da Uniceub, e chegou num determinado ponto, ele falou assim, mas você não está entendendo o que que você quer. Afinal de contas, o direito internacional dos investimentos foi criado para proteger o investidor. E agora, de repente, você quer que ele se preocupe com direitos humanos? E é absolutamente verdade. Então, a gente precisa ter em mente que essa discussão que a gente faz hoje, ela surge nesse contexto. A ideia de que os países que recebem esse investimento, eles, na verdade, flexibilizam várias regras e diminuem o espaço que eles têm de regulamentação interna. Na verdade, é isso que acontece. Você, ao regulamentar a maneira com que esse investimento é feito, você constrange o Estado e restringe a capacidade que ele tem de dizer para esta empresa, para esse grande investidor, isso você não pode fazer porque eu preciso proteger os direitos humanos das pessoas que moram aqui, das pessoas que habitam aqui, dos meus nacionais. Então, o contexto é isso. Isso vai explicar para a gente várias das tendências das quais eu quero falar para vocês. Então, assim, a gente vai falar de tratado. Ai, a primeira pergunta é: e aí, professora? Você acha que vai sair o tratado? Né? Eles vão se encontrar daqui a pouco. Será que sai nessa sessão? Aí, se você entende que o contexto, se você entende o contexto, você vai saber que não, vai sair o tratado agora. Não vai sair porque a gente não tem nenhum acordo sobre como estas empresas devem ser regulamentadas. Aliás, se depender da China, por exemplo, a gente não tem nenhum acordo se elas devem ser regulamentadas. Então, é muito difícil mover, né, essas peças nesse tabuleiro que é efetivamente essa geopolítica mundial. Bom, esse é o contexto, então eu sei que vocês já sabem que para chegar nos princípios orientadores nós passamos por outras iniciativas dentro da ONU, inclusive tentativa de fazer código de conduta, tentativa de fazer as normas, para ver se a gente conseguia regulamentar efetivamente a atividade empresarial, todas elas fracassadas, né, por conta da pressão que é muito grande, né, de quem tem esse poder econômico, e tivemos outros resultados que foram resultados bem-sucedidos, porque foram aprovados, como, por exemplo, é o Pacto Global da ONU, né, que é uma medida voluntária, ou mesmo todo o desenvolvimento da conduta empresarial responsável que vem pelas mãos da OCDE. Então, isso aqui seria assim o contexto, né, a base. Se a gente sabe disso, a gente chega nos princípios e aí a gente sabe que foram criados dois grupos. Então, a partir de 2011, o primeiro grupo de trabalho criado foi o grupo que tem como uma atividade principal fomentar a adoção dos princípios orientadores em cada um dos países membros da ONU. Porque é o seguinte, os princípios estão lá, eles não são uma convenção, um tratado internacional. E o que o Conselho de Direitos Humanos entendeu é que seria uma ótima política se os estados pudessem incorporar esses princípios dentro, né, na sua legislação doméstica. Então, eles formaram esse grupo, criaram esse grupo para que ele pudesse, entre outras coisas, justamente fomentar isso. E como é que ele fomenta isso? Fomenta por meio de, em especial, de planos nacionais de ação dos quais eu vou falar num instante. O outro grupo de trabalho é o grupo que só vai ser formado em 2014. E vocês já tiveram a oportunidade, né, de falar aqui sobre o processo de tratado nessas conversas que vocês tiveram, né? Então, vocês também sabem qual foi o contexto da formação, o papel relevante né, que tiveram Equador e África do Sul para que isso acontecesse. Pois bem, o que eu tenho para falar para vocês a respeito do processo de tratado? Eu tenho já há algum tempo dito o seguinte: me parece que seria suficiente se os estados que estão no sul global pudessem se unir em torno de um conteúdo para esse tratado. Estou dizendo isso por quê? Porque uma das questões que a gente discute quando a gente pensa no tratado é se
se ele seria aprovado, se ele seria eficaz, se ele seria suficiente, se os países do norte não aderissem a ele, não ratificassem. Então, a minha ideia é a seguinte: vamos pensar. O nosso problema é que, no geral, os países que estão nesse sul global, eles não têm uma régua muito alta em termos de proteção de direitos humanos frente às empresas. A minha lógica é a seguinte: se houvesse um acordo sobre o mínimo que a gente precisa exigir dessas empresas, ou seja, sobre o mínimo que esses países precisam exigir, porque são os estados que vão exigir das empresas, me parece que seria o suficiente. Ou pelo menos já seria um passo muito grande se a gente comparar com o que a gente tem hoje. Então, assim, eu fico pensando se nós seríamos capazes, hoje ou num futuro próximo, de provocar algo, provocar um ambiente como a gente tinha, por exemplo, na Conferência de Bandung, quando os estados efetivamente se preocupavam com uma nova ordem econômica, né, quando havia essa sensação de que eles efetivamente compartilhavam problemas, né? Quando a gente entende que a gente compartilha problema, talvez fique mais fácil de a gente tentar encontrar uma solução em conjunto. E eu sei que essa posição é uma posição que pode parecer a alguns um tanto romântica, mas eu vou falar para vocês que eu acho que pandemia, eu acho que mudança climática são crises que estão nos jogando contra a parede. Então, assim, não dá para a gente fechar os olhos e fazer de conta que isso é algo que pode ser resolvido pela próxima geração ou por daqui a 2 gerações. E as empresas estão absurdamente envolvidas em tudo isso. Então, assim, eu acho que é muito possível que a gente consiga sentar numa mesa e chegar ao acordo mínimo, que é pelo menos reconhecer que violação de direitos humanos hoje pode acontecer pelas mãos das empresas. Não é difícil da gente reconhecer isso, enquanto Estado, né? E tomar algumas medidas que sejam necessárias para que a gente possa prevenir, mitigar ou então remediar aquilo que foi feito. Então, e eu acho que a gente tem, inclusive, aportes teóricos que são relevantes para fazer isso. Claro que esse é um papel muito grande para a diplomacia em geral, mas vocês vejam, existe um aporte teórico que é do ICA, o Ius Constitucionale Comune para a América Latina, que tem aqui no Brasil a maior representante, a professora Flávia Piovesan, que ele não diz exatamente isso que eu estou dizendo, mas ele nos dá todo o aporte teórico para a gente chegar nessa conclusão, no sentido de quê? De fazer com que os países da América Latina reconheçam seus problemas em comum, de fazer com que esses países da América Latina reconheçam que juntos, judiciários em diálogo, que juntos, executivo, legislativo em diálogo, também podem contribuir para que as coisas sejam um pouco diferentes, para que as coisas possam avançar. Então, eu acho que a gente tem algumas coisas surgindo que poderiam levar ao avanço dessa discussão. É, Agora, para voltar, né, à crítica que eu escuto, isso é uma posição muito romântica, eu preciso ser honesta com vocês, né? Então, assim, existe efetivamente hoje na América Latina pelo menos dois grupos muito diferentes de países, né? Aqueles, né, por exemplo, a gente não pode comparar o que é hoje a política em Venezuela, em Bolívia, com o que acontece no Brasil, no Equador. Então, a gente tem grupos separados. Mas vocês sabem que para mim foi muito inspirador o que dizia Michelle Bachelet na abertura agora da 47ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, quando ela fala dessa necessidade da gente fundar um novo contrato social. Então, ela dizia assim, que é preciso encontrar um mínimo, é só um mínimo que a gente precisa. O acordo não precisa passar do mínimo. E para encontrar um mínimo, ela diz, é possível que a gente supere as diferenças políticas. Então, assim, é bom para todo mundo, na verdade. Vocês entendem? É bom para todo mundo. Não interessa se você tem um governo de esquerda, um governo de direita, existe um mínimo
que só tem a levar a avanços. E esse diálogo, ele também pode auxiliar para a gente transpor um obstáculo muito grande, que é a competitividade entre os estados, porque a gente sabe que cada vez mais a gente vai baixando o nosso nível de regulação, a gente vai flexibilizando algumas regras, porque a gente quer ganhar determinados investimentos e não fazer ou impedir que esse investimento vá para o estado do lado. Então, eu acho que tudo isso pode, na verdade, fortalecer todos esses estados, né? Porque fortalece as pessoas se sentindo fortalecidas e sentindo respaldadas por esses estados, elas também fortalecem os estados, e o que a gente vê, na verdade, é uma grande fragilidade dos estados diante dessas grandes corporações. É, e aí, talvez alguém pudesse perguntar, tá, professora, mas a gente já tem aí, a gente já tem alguns drafts desse tratado, o que pode acontecer agora nessa nova sessão? Então, eu vou dizer para vocês assim, do último draft para esse, a gente teve poucas mudanças muito significativas, a gente ainda tem alguns artigos, que são artigos, eu digo para vocês, acho que até quase ininteligíveis, ainda precisa de muito trabalho em algumas coisas, mas tem alguns ganhos, por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, mas o último draft, ele expressamente menciona crianças, por exemplo, algumas vezes, quando fala de ônus da prova, quando fala de informação. Então, assim, aos poucos a gente vai dando um passinho para frente, vai ganhando. Mas a aposta de professora Daniele é a gente ainda está muito longe de colocar isso em votação e muito longe ainda de fazer com que um texto seja aprovado. Até porque é, quem carreava mesmo isso era o Equador e o momento político do Equador também já passou, né? Agora nós temos um outro governo com outros interesses, então eu acho difícil que as coisas andem como já andaram. Mas vamos esperar a próxima sessão para ver o que vai acontecer. Do outro lado, né, nós temos países, como eu mencionei para vocês, a China, que é muito vocal para dizer que ela é contra tudo, contra qualquer regulamentação. A União Europeia já foi assim, hoje até ela tem sentado na mesa, pelo menos nos últimos nas últimas duas sessões, para discutir, pelo menos, né? Mas isso também não significa que ela esteja absolutamente engajada no, no contexto de aprovação de um tratado. Bom, e o Brasil? O Brasil, nesse processo, é, ele esteve muito bem representado até uns 2 anos atrás. Aí a nossa representação mudou e entrou um pessoal que precisava realmente se inteirar, né, do que já tinha acontecido e tudo mais. E, claro, vem com as dificuldades que são representantes do Brasil em um contexto em que o nosso governo não é muito, né, afeto às questões de direitos humanos. Então, a gente também tem uma perda de possibilidade, inclusive, não é que a pessoa, né, é ruim, mas é que a gente já não existe mais a possibilidade de manifestação tão vocal como era antes, porque afinal de contas quem está lá sentado em Genebra é somente o representante, né, de Brasília. Então a gente diz, a gente sempre brinca, né? A gente espera, isso não é o Brasil, é qualquer um, né? A gente espera para ver o que a capital vai dizer. E aí é a capital também do nosso país que diz o que deve ser dito numa sessão dessa. Isso então, gente, para falar do tratado. Então, assim, futuro do tratado é, na minha maneira de ver, é algo a longo prazo. E se a gente olhar para o grupo de trabalho, para o outro grupo de trabalho que a gente chama de grupo de trabalho em empresas de direitos humanos, esse então que foi o criado para fomentar, entre, né, seu mandato tem lá para fomentar a adoção dos planos nacionais de ação, ou seja, a internalização dos princípios, eu diria o seguinte, eles conseguiram, sem dúvida, existem ganhos com o trabalho desse grupo de trabalho em disseminação dos princípios. Primeiro, porque nós temos sim planos nacionais de ação aprovados. Se vocês forem olhar o mapa,
vocês vão ver que eles estão, no geral, no norte, tá? Isto é um indicativo de alguma coisa. Não deve ser coincidência de a gente ter os planos no geral no norte. Por que que isso acontece? Porque estes são os países que são mais simpáticos à ideia de a gente ter autorregulação, ao invés de ter um tratado, né, que seja vinculante. Então, aconteceu mesmo dos planos saírem mais nessa região, porque daí os países podem dizer, como dizem, ah, mas veja bem, será que a gente precisa de um tratado? Afinal de contas, a gente tem os princípios, vamos trabalhar com os princípios e tudo mais. De qualquer maneira, vocês sabem que os princípios fizeram 10 anos e o grupo de trabalho fez um trabalho de olhar para trás para tentar encontrar onde que a gente teve ganho efetivamente e poder, inclusive, estabelecer uma rota para seguir nos próximos 10 anos. E eu acho que a gente pode dizer que os princípios, pelo menos, trouxeram um ganho de conscientização, né? A gente consegue, ou muita gente consegue hoje compreender a extensão do problema, né? Quando a gente pensa na atuação econômica diante de direitos econômicos e diante de direitos humanos e o que que isso envolve, não é? De um lado a gente tem a necessidade de lucro, do outro lado eu tenho a necessidade de proteção de pessoas. Eu acho que os princípios também trouxeram, evidenciaram a transversalidade do tema de direitos humanos. Ou seja, hoje, por exemplo, numa escola de direito, é mais fácil da gente explicar para os alunos, pelo menos aqueles que conhecem os princípios, como os princípios estão relacionados não somente com direitos humanos, mas também com direito societário, mas também com direito penal, mas também com a administração da justiça. Então, assim, a gente consegue navegar por várias áreas, direito da criança, por exemplo, mulheres, né, a população LGBTI, os indígenas, a gente consegue navegar e demonstrar isso. Eu acho que isso também vem de toda a discussão que os princípios proporcionaram. Claro que gerou alguns planos nacionais de ação, e eu acho também que os princípios eles acabaram dando subsídios para a sociedade civil poder discutir o tema. Veja, isso não é muito verdade aqui no Brasil, mas genericamente falando, eu afirmo isso porque quando a gente tem um documento da ONU que diz para a gente quais são as responsabilidades das empresas, a sociedade civil pode adotar essa linguagem para fazer cobranças, né? Para fazer aquelas tentativas, para tentar pressionar para que houvesse avanços. E principalmente porque os princípios eles deixam muito evidente o que a gente chama de governance gap. Eles deixam muito evidente o quanto os estados ainda precisam regulamentar, ainda precisam criar de legislação, de políticas públicas para fazer com que as coisas funcionem melhor. E não porque eles são inovadores, né? Porque, nossa, né, o Ruggie, nossa, descobriu, fez uma grande descoberta ao escrever isso nos princípios, mas porque eles estão demandando do Estado que o Estado cumpra com a sua obrigação de direito internacional. O direito internacional dos direitos humanos já vai dizer a obrigação do Estado é a proteção. Se eu protejo vocês de alguma coisa. É o verbo mesmo diz proteger o que que é. Então, assim, o Estado tem essa obrigação de proteção em relação a terceiros. Então, fica muito claro com os princípios o quanto os estados ainda estão aquém daqueles compromissos internacionais que eles assumiram no segundo pós-guerra. E em relação ao Brasil, gente, o Brasil, então vamos lá, né? Eu estou na terceira parte. Falei de contexto, falei do tratado, estou no grupo de trabalho. O Brasil, ele anda muito devagar. Acho que isso eu não precisava dizer, né? Ele anda bastante devagar e um pouco se deve à resistência que o Brasil sentiu da sociedade civil em relação à internalização dos princípios orientadores. Por quê? Porque a sociedade civil, com boa razão, falava que se a gente embarcar nessa de adotar princípios, o Estado abandona a ideia de regras vinculantes.
E as coisas se provam assim mesmo. Como eu falei para vocês, os estados muitas vezes se utilizam, né? Não, eu já fiz, internalizei, tenho meu plano nacional de ação, para que que eu vou brigar por tratado? Para que que eu vou querer fazer regra vinculante? Então a sociedade civil sempre teve muito receio disso. E aí não entrou efetivamente no barco de elaboração de um plano nacional. Daí você vai falar, mas por que que você está me dizendo isso? Não estou entendendo. Afinal de contas, o plano nacional não é o Estado que tem que fazer? Não é ele que tem que internalizar? É, mas tem um detalhe muito importante. Quem explica para a gente como é que o Plano Nacional de Ação, que é a internalização dos princípios, deve ser feito, é o próprio grupo de trabalho. E eles dizem desde o início, isso precisa ser feito com a oitiva de todos os stakeholders, de todos os atores, inclusive a sociedade civil. E aí a gente tem um problema, não dá para fazer um plano nacional de ação sem ouvir a sociedade civil. Vou, deixa eu abrir um parênteses. Não é que não dá, tá, gente? Tem estado que até faz, tem estado que até fez, mas esse não é o ideal. Porque você veja, você vai fazer um plano nacional de ação, você vai precisar primeiro identificar quais são os teus pontos, né, mais relevantes, qual é o assunto que você precisa se dedicar efetivamente com mais urgência. Como é que você vai identificar isso sem você escutar a população, sem você escutar quem é o vulnerável, quem é que está lá no território sofrendo, aquele que está ameaçado mesmo, que tem o direito ameaçado? Não tem a menor condição. Então, é por isso que eu digo, né? Essa resistência, ela gerou também um problema para a própria internalização dos princípios no Brasil. É, a gente hoje, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele quer muito aceder à OCDE. A gente quer, né, ingressar na OCDE. E para que isso aconteça, nós precisamos adotar algumas condutas, tomar algumas medidas no Brasil. E a OCDE, como eu falei para vocês, ela adota um conceito que é o conceito de conduta empresarial responsável. Esse conceito, ele está nas diretrizes da OCDE para multinacionais, que eu imagino que vocês já tenham visto aqui também, mas senão a gente pode falar um pouquinho depois, um pouquinho mais sobre isso. Essas diretrizes, elas são lá da década de 70, tá? Então é um negócio bem antigo. Só que elas passaram por revisões. E lá no ano 2000 foi incluído esse termo conduta empresarial responsável para dizer o quê? Que o Estado deve indicar às empresas que elas devem adotar com uma conduta empresarial responsável, e esta conduta empresarial responsável significa que elas precisam adotar condutas relevantes, importantes e adequadas em relação a direitos humanos, em relação a direitos dos trabalhadores, em relação ao meio ambiente, em relação a medidas de anticorrupção. E quando os princípios foram adotados em 2011, houve uma revisão dessas diretrizes para absorver o conteúdo dos princípios orientadores. Então, a conduta empresarial responsável, hoje, ela anda muito próxima dos princípios orientadores. E o que acontece, eu estava falando do Brasil, né? Então, o que acontece é que, como o Brasil quer muito entrar para a OCDE, o, o nosso país estabeleceu que o Comitê de Investimentos, que é o chamado CONINV, ele tem um mandato para criar um plano de ação. Um plano de ação sobre o quê? Sobre direitos humanos e empresa? Um plano de ação que o quê? Que vai internalizar os princípios? É um plano de ação em conduta empresarial responsável, o PASSER. Só me digam, vocês já tinham ouvido falar disso? Não? Então, só para eu explicar um pouquinho, com um pouquinho mais devagar. O que acontece é o seguinte: tem uma resolução, que é a Resolução 2 de 2020, nós estamos em 21, né? 2020, Resolução 2 de 2020 do CONINV, e essa resolução entrega, então, ao CONINV esse mandato para que ele realize esse plano. Significa dizer o seguinte, que hoje nós temos alguém responsável pela elaboração de um plano em conduta empresarial responsável no país. Ao mesmo tempo, gente, nós temos uma iniciativa que é lá, já vinha do Ministério de Direitos Humanos, que era para quê? Para internalizar os princípios orientadores. Tanto é que vocês sabem que desde 2018 nós temos o decreto 9158. Esse vocês já mencionaram aqui, imagino, né? Esse decreto foi feito lá no finalzinho do governo do Michel Temer, e ele é quase uma cópia dos princípios orientadores, tá?
Até no início, o governo quis dizer assim para a gente: ah, na verdade, a gente já internalizou os princípios. Tipo, a gente já fez um Plano Nacional de Ação, está internalizado, a gente tem o decreto. E aí todo mundo bateu, porque disse: que história é essa? Fizeram um decreto presidencial sem ouvir ninguém, sociedade civil não foi consultada, e agora querem dizer para a gente que isso é um Plano Nacional de Ação? Claro que não é, e não é mesmo. Bom, com este decreto, o que que a gente demonstra? Que o Ministério dos Direitos Humanos, já na época, já pelo menos conhecia, já sabia que existiam os princípios orientadores, já sabia que precisava fazer alguma coisa. E de lá para cá, foi instituído um projeto chamado Projeto Seralc. Esse projeto é Seralc, é Conduta Empresarial Responsável na América Latina e Caribe. Isso, América Latina e Caribe. Esse projeto, ele é financiado pela União Europeia e ele é executado por três agências que são o Alto Comissariado da ONU para Empresa, o Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, o Acnud, a OIT e a OCDE. Os três em conjunto selecionaram 9 países na nossa região e por meio deste processo, deste projeto, eles buscam, uma das coisas que eles buscam é auxiliar os estados para a elaboração dos seus planos nacionais. E este projeto, ele funciona aqui no Brasil. Então, eu posso dizer isso porque eu fui consultora do projeto quando ele entrou no Brasil e hoje eu sou consultora novamente, justamente para tentar estabelecer, entregar para o Estado brasileiro uma metodologia para que ele possa criar o seu plano de ação, o seu plano nacional de ação. Mas para quem que isso vai ser entregue? Quem vai ser o responsável por esse plano nacional de ação no Brasil? O Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos. Mas espere aí, professora, você não acabou de falar que tinha o PASSER e estava no com tal de CONINVE? Sim, o que eu estou dizendo para vocês é que nós temos duas iniciativas que estão correndo em paralelo. E a piada que os meus colegas de outros países fazem comigo é: lindo esse Brasil, né? Os princípios são de 2011. Até 2020, ninguém se mexeu para fazer nada e de repente o Brasil vai fazer dois. Então, assim, infelizmente a gente tem que escutar isso. Por que que a gente tem que escutar isso? Porque o CONINVE, ele está no Ministério da Economia. Sim, o Ministério da Economia vai elaborar um plano sobre conduta empresarial responsável que está intimamente relacionado com direitos humanos. Isso já deve causar algum estranhamento. Já deveria causar algum estranhamento. Mas é claro que quando a gente tem duas iniciativas paralelas que estão falando quase da mesma coisa, eu só posso prever que a gente corre um grande risco de que eles falem coisas diferentes, que eles falem coisas que se chocam. Então, esse é um cuidado que a gente ainda não sabe como vai ser tomado, porque a gente ainda não sabe como será a relação entre estes dois ministérios para a elaboração de um e de outro. E desde sempre o grupo de trabalho teve a posição de que o ideal seria que os esforços fossem unidos para que fosse feito somente um plano nacional de ação. Mas não é o que está acontecendo no Brasil. Então, a gente, pelo jeito, vai ter dois. É, com todas as dificuldades desses dois planos. Bom, então, para fechar a questão do futuro, em relação ao que o Grupo de Trabalho em Empresas de Direitos Humanos tem feito, né, para cada um dos países, eu diria para vocês assim: aí a gente tem uma pergunta muito boa, né, para a gente deixar aqui no ar. Pode ser, quem sabe, que até o final desse governo, então, a gente tenha pelo menos um plano nacional de ação. Né? Então, para aqueles alunos que estão aí, né, na boa, ai, não sei ainda o que eu vou fazer da vida, não sei o que que eu gosto mais na faculdade, eu quero dizer para vocês, olha a oportunidade que a gente tem no Brasil. A gente ainda sequer tem um plano nacional de ação. Vocês conseguem imaginar quanta coisa vai ter para a gente falar quando esse negócio sair? Então, assim, é, é, com certeza a gente vai ter que falar sobre várias áreas do direito e não só do direito, né? Inclusive, então, para aqueles alunos que estão pensando no que fazer, tá aí, fica a dica.
E aí, termina a parte terceira, e eu ainda tenho uns minutos, né? Tem. Para falar então para vocês a última parte do que eu queria, né, falar para vocês é a respeito um pouquinho de tendências. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que existe hoje uma tendência muito forte de normatização. O que eu quero dizer com isto, né? Hoje a gente vê que diversos países estão discutindo a possibilidade de criação de leis, então legislações sejam daí sim vinculantes em termos de direitos humanos em empresas. E a tendência maior é que isso aconteça em relação à devida diligência em direitos humanos. A devida diligência em direitos humanos é o principal instrumento que os princípios orientadores nos entregam no pilar 2, que é o pilar que fala para as empresas. Então, é o principal instrumento que as empresas têm para impedir e para mitigar, principalmente, né, a devida diligência fala muito para prevenção, então, para prevenir e para impedir, para mitigar a ocorrência de violações de direitos humanos. A gente enxerga, quando a gente olha hoje globalmente o que já existe de legislação, é possível a gente dizer que passamos, estamos numa segunda fase. A primeira fase de legislações eram legislações que exigiam transparência, exigiam que as empresas publicassem dados, dessem, né, informações a respeito dos processos que elas adotavam para buscar evitar ou mitigar a violação de direitos humanos. Hoje nós já estamos numa segunda fase, que é a fase das legislações que discutem a possibilidade de responsabilização das empresas por não elaboração de devida, por não elaboração de, devida, de processos de devida diligência ou por é, até fazerem, implementarem um processo, mas não implementarem o processo de acordo, né, adequadamente com o que a legislação demanda. Então, eu acho assim, essa é uma tendência muito forte para os próximos anos, e aqui surgem várias pesquisas, várias possibilidades de discussão, e elas são muito diferentes quando a gente vê o que está sendo discutido no norte e o que está sendo discutido no sul. Então, no norte, a gente tem a ideia, vamos responsabilizar ou não vamos? E no Sul, nós temos preocupações é, muito relevantes. Por exemplo, a gente precisa mesmo de legislação? Será que num país como o Brasil, então, em especial vocês que estão aqui, que já passaram por direito civil, por responsabilidade civil, será que essas regras de responsabilidade civil, elas já não nos dão o instrumento necessário para eu responsabilizar uma empresa que se compromete a fazer uma devida diligência e não faz, ou não faz direito e o dano acaba acontecendo? Essa é uma pergunta válida, porque essas legislações elas vão surgindo e vão sendo aplicadas em países de common law. E aqui, em civil law, nós temos várias legislações. Nós temos a lei escrita, né, que pode ser um instrumento suficiente para a gente fazer uma aplicação e uma responsabilização. Então, a primeira discussão é se a gente precisa de legislação. Se vocês perguntarem para mim, eu vou dizer para vocês assim que a gente precisa, tá? Aquelas assim, né? Ninguém perguntou, mas já vou adiantar. E vou dizer por quê. Eu acho que a gente precisa, porque eu tenho, assim, uma impressão muito clara do nosso judiciário, do funcionamento do nosso judiciário, que, mesmo as coisas estando claramente escritas na lei, a gente ainda tem dificuldade de fazer o negócio funcionar. Então, assim, quanto melhor elaborada for a lei, menos eu dependo da consciência do juiz de fazer a coisa certa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, eu acho importante a legislação. Bom, corremos riscos se a gente for fazer legislação. Corremos porque o poder econômico, ele, claro, ele faz pressão em todos os lugares, inclusive em todos os poderes. Corremos um grande risco de que essa legislação, por exemplo, seja muito parecida com o que a gente tem hoje de compliance anticorrupção. No, qual é a relação que eu estou fazendo? Lá no compliance, a gente diz para a empresa assim: você tem que adotar o procedimento de compliance. E se você demonstrar em juízo que você adotou, a tua pena é menor. Então, a gente corre o risco de a gente absorver esse tipo de regra quando a gente falar de direitos humanos. E isso pode não ser bom.
Talvez isso seja positivo em alguns casos, porque efetivamente é um incentivo positivo para as empresas. E a gente sabe, existem vários estudos que demonstram o quanto as empresas são responsivas a incentivos positivos, mas é uma discussão que a gente precisa fazer. E uma outra preocupação que se põe em especial aqui no Brasil é se você faz uma legislação que torne a devida diligência mandatória, você precisa ter fiscalização. Como é que a gente faz para fiscalizar? E eu tenho sempre dito o seguinte: temos alguns instrumentos. Penso que o Estado que estabelece devida diligência mandatória deve também se preocupar em estabelecer financiamento para a sociedade civil. Esse é um papel em que a sociedade civil pode, uma- é um trabalho que a sociedade civil pode auxiliar e pode auxiliar muito se ela tiver condições. Eu acho também que é importante a gente dar importância e relevância ao pilar 3, porque o pilar 3 é o que vai falar de reparação. Se eu tenho um pilar 3 forte, que funcione, se eu tenho um judiciário com os instrumentos adequados para fazer com que as empresas respondam, é muito provável que elas vão começar, que elas pensem em investir na mitigação, na prevenção, para evitar aquele resultado do judiciário. E eu acho também que a gente precisa seguir o que os próprios princípios dizem em relação à coerência política. Não dá. Bom, eu vou falar de coerência política agora, que acabei de explicar para vocês que a gente corre o risco de ter dois planos, mas vou falar. Os princípios dizem não dá para a gente ter o Estado federal, a União, falando alguma coisa e cada estado falando outra. A gente precisa ter coerência. É preciso que, se eu vou utilizar exigir determinadas condutas, por exemplo, de estatais, eu faça isso no âmbito federal, mas eu também exija isso no estadual. Afinal de contas, elas são um grande exemplo. Então, coerência política é algo que também pode nos dar instrumentos importantes para que a gente consiga ultrapassar esse obstáculo dessa giganteza do Brasil, né? Dessa extensão territorial grande. E aí, o meu tempo acabou, Letícia? Posso falar mais 5 minutos? E aí, além dessa tendência de normatização, eu queria falar também da tendência que a gente vê hoje de se discutir o tal do ESG ou ASG, que são os critérios ambientais, sociais e de governança. Isso é uma tendência, e eu sempre digo assim, né? Eu ainda vou descobrir quem está por trás de eu receber todos os dias no meu e-mail informação de algum curso, de alguma palestra, de alguém que vai falar sobre ESG. Eu ainda hei de descobrir. Mas tem que chamar a atenção de todo mundo que está aqui o fato de que, de repente, todo mundo fala de ESG. Eu não quero dizer assim, ai, todo mundo fala e ninguém sabe falar. Não, não é isso a minha crítica. A minha crítica é o que está acontecendo que, de repente, ESG ficou tão importante. E ESG não é novidade. A gente não tem ESG desde antes de ontem. E ESG nasce lá no Pacto Global, o que já deveria levantar algumas sobrancelhas. Como assim? Nasce lá que é uma iniciativa absolutamente autorregulatória para a gente discutir quais são os critérios que os investidores devem observar quando eles vão investir para garantir o retorno do seu dinheiro. Vocês percebem que não é exatamente observar qual é o risco que aquela atividade que vai receber um investimento apresenta para a comunidade, para a sociedade, para o meio ambiente. Nunca foi isso. A ideia do ESG é quais são os critérios que os investidores precisam observar para que eles garantam o retorno do seu investimento. E existe sim uma diferença nisso. Então, assim, a gente tem essa tendência. Eu, de fato, eu, eu sou uma otimista, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar absolutamente todos os instrumentos que nos aparecem para a gente avançar. Então, o que que hoje eu procuro fazer quando eu falo do ESG, quando alguém me pergunta do ESG? Eu falo assim, olha, explico esse critério do investidor. Mas vamos aproveitar o critério do investidor, afinal de contas, o investidor tem algo que fala muito alto. Vamos aproveitar esses critérios para buscar resultados que realmente influenciem na vida das pessoas que estão lá no território.
Então, assim, não é se preocupar somente se o investidor vai ter o resultado, mas é se preocupar se eu vou discutir a questão social, se eu vou discutir a questão ambiental, é se preocupar se efetivamente nós estamos atendendo aquelas demandas que vêm da população. Então, é para falar de tendência, porque o ESG ele está muito conectado hoje em dia com princípios orientadores. Mas não se esqueçam que ele ainda está no momento autorregulatório. E os princípios orientadores, pelo menos em relação ao pilar 3, eles são um passo a mais de toda aquela discussão de conduta social, é, conduta empresarial responsável, de responsabilidade social corporativa, né, que vem antes até da conduta empresarial responsável. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. E, por fim, eu também queria mencionar essa tendência do Pilar 3. O que é essa tendência do Pilar 3? Existe uma preocupação muito grande em avançar os mecanismos de remediação. Tá? Como assim existe uma preocupação? Existe uma preocupação grande dentro do projeto Seralc, por exemplo, tá? Um dos pilares desse projeto é justamente falar de reparação. Eu percebo, enquanto acadêmica, eu percebo que existe uma demanda por conhecimento de mecanismos de reparação. E aí, essa é uma tendência. Então, estou constatando para vocês, tá? Essa é uma tendência. Mas aí eu quero fazer a seguinte observação. Não vamos esquecer que os princípios, quando falam do Pilar 3, eles falam de mecanismos estatais e não estatais. Os mecanismos não estatais, que são aqueles geridos pelas próprias empresas, eles podem resolver quando a tua preocupação é assim: ah, pô, preciso ligar para a empresa porque recebi o pacote errado, porque, sei lá, o cara que veio entregar xingou a moça que trabalha na minha casa. Sabe assim? Agora, coisas menores, eu quero dizer. Agora, pensa comigo. A pessoa tá lá no, sei lá, no interior do país, onde vai ter uma grande um trabalho de infraestrutura, uma grande obra lá, sei lá, para fazer uma atividade extrativista, o que seja. E é uma mulher, e essa mulher, ela sofre violência das pessoas que estão lá instalando essa obra. Vamos imaginar que a violência é sexual. Então, as pessoas que estão lá trabalhando para a empresa estão cometendo essas violências para enquadrar essas mulheres que estão lá questionando, escuta, mas não dá para passar do outro lado, mas escuta, esse aqui é um local sagrado para minha comunidade, mas escuta, eu preciso desse lugar porque é daqui que eu tiro minha sobrevivência. Vocês acham que uma mulher que passa por isso tem alguma condição de bater na porta da empresa em um mecanismo de redress, um mecanismo de reparação da própria empresa, para ir conversar sobre o que aconteceu com ela? É claro que não. A gente não existe isso. Não existe isso. Então, assim, é bonito, mas vamos colocar cada coisa no seu quadrado. Legal a gente discutir mecanismos de reparação não estatais, muito legal. Só que eles não podem substituir os mecanismos estatais. E dentro dos mecanismos estatais, nós temos os judiciais e os não judiciais. Falar dos judiciais, gente, a gente precisa de outro encontro, porque aí nós temos vários obstáculos que a gente ainda precisa discutir, precisa encontrar como superar. Isso que ainda no Brasil a gente tem Ministério Público que faz um trabalho super importante, a gente tem ações coletivas, interesses difusos, ação civil pública, que permitem, né, várias discussões que em outros países a gente não conseguiria ter. Mas a gente ainda tem grandes dificuldades, ônus probatório, né, a gente tem uma dificuldade de demora do Poder Judiciário, que é importante. Então, o pilar 3 ele também é uma tendência. Só que estou falando tudo isso para dizer, eu acho que a academia ela tem um papel essencial para apontar o que exatamente no pilar 3 que a gente precisa olhar. Porque o pilar 3 ele já está funcionando. E ele está funcionando há muito tempo. Então não é possível que a gente vá ficar discutindo
a base do pilar 3, o que são esses mecanismos, quando a gente já sabe o que está dando errado. A gente precisa jogar luz no que está dando errado e apresentar sugestões. Com isso, então, acho que eu cumpri, né, o que eu tinha me proposto, falar desses 4 pontos. Eu fico super à disposição de vocês para a gente conversar sobre essas coisas ou outras coisas. Espero que eu tenha resposta para as dúvidas de vocês. Eu quero só dar 3 recados. Em primeiro lugar, pessoal que gosta desse tema de direitos humanos em empresas, vão correndo para o Twitter. É lá que as coisas acontecem. Toda ação está lá no Twitter. Então, eu faço o convite para vocês, para que vocês se inscrevam. Eu mesma já falei para a Letícia e fiz um pedido de desculpas aqui pela dificuldade dela conversar comigo. Eu falei, ó, se você tivesse no Twitter, eu teria te respondido em 3 minutos. O meu Twitter é Dani A. Pamplona. Já deixo escrito para vocês aí. Convido vocês a seguirem. Tá tudo lá, gente. Tudo que acontece em empresas de direitos humanos está lá. E é uma comunidade muito unida, muito bacana. Deixo o convite para vocês também, para vocês se associarem à Academia Latino-Americana de Empresas de Direitos Humanos. Vou deixar aqui, assim que eu parar de falar, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, vou deixar aqui o link para vocês. Vão lá, se associem. Vou deixar o link da Global, tá? Global Business and Human Rights Scholars Association. Mas ali dentro vocês encontram a América Latina e vocês são redirecionados automaticamente. Vão lá porque ali vocês também ficam sabendo de várias coisas. E, por fim, eu reforço aqui, né, o meu convite ao professor Rodrigo para que a gente estabeleça outras parcerias. Acho que o grupo aqui da Clínica de Direitos Humanos da PUC ia ficar bastante satisfeito de poder ter trocas com vocês e eu fico bem contente de estar aqui de novo para conversar com vocês. E paro aqui. Fico à disposição. Bom, muito obrigado, professora, pela incrível apresentação que você fez. A gente tem uma pergunta no chat, inclusive eu também tinha uma pergunta acerca do ESG que você falou ao final. É muito interessante, você sanou com certeza a dúvida. E a gente tem uma pergunta da Cecília, ela pergunta basicamente o que cada um pode agir, como cada um pode agir para fazer uma mínima diferença nesse tema de direitos humanos em empresas de sustentabilidade. Por conta do tempo, se você puder responder assim de forma mais sucinta, seria ótimo. E depois a gente passa a palavra para o professor Rodrigo e para a Letícia fazerem as considerações finais. Tá, eu vou responder. Eu penso o seguinte, obrigada primeiro pela pergunta. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, tá? Tem no micro, então você, enquanto pessoa, né, ser mais sustentável, comer menos carne, é, desligar a água quando você se ensabona no chuveiro, tudo isso faz parte. Mas tem algumas coisas muito importantes fazer que extrapolam a pessoa no nosso íntimo e passam a pessoa em quem a gente se apresenta para a sociedade, inclusive enquanto estudantes de direito e amanhã enquanto profissionais. Então, assim, eu tenho a falar para vocês que esse tema é carente de pesquisadores, é carente de profissionais. A gente ainda tem muita dificuldade para levar, por exemplo, ações na justiça que estejam tratando, por exemplo, de ambiente e que façam a conexão com direitos humanos. Então, assim, a gente ainda precisa formar muita gente. Então, eu acho que estudar, estar aqui no grupo do laboratório já é um grande passo para vocês, além dessas coisas pequenas do dia a dia que estão na nossa esfera de intimidade e de privacidade que a gente pode fazer. Eu acho assim, o estudante de direito hoje, ele precisa se ocupar em conhecer um pouco esse contexto histórico e ele precisa se ocupar de se conscientizar para que ele possa ser um instrumento para fazer as coisas avançarem. Para ser bem sucinta, é isso. Então, obrigada, professora. Eu achei que o Gu ia tomar a palavra e deu aquele silêncio. Obrigada pela exposição, obrigada por estar aqui com a gente. Mais uma vez, não canso de agradecer mesmo. Esse tema, nossa, ficou brilhando os olhos ouvindo você falar. Por mim, você continuaria falando aqui até amanhã. Seria ótimo. Eu acho que também a comunidade acadêmica, só complementando a sua resposta, é muito importante para essa mudança, né? Você vê, a gente está fazendo um grupo de estudos, vamos dizer, nesse tema. É uma coisa que é
pequena, se a gente for ver em dimensão, né? São 30 alunos que estão entusiasmados em discutir um tema e conhecer mais sobre ele. Mas esses 30 alunos têm contato com mais pessoas e conhecendo um pouco mais, trazendo um pouco mais de profundidade para esse tema, entendendo o que é o que está dentro do que, a gente consegue ir propagando cada vez mais ideias nesse sentido e também incentivo de mudança, de como a gente vai olhar para essa realidade, como que a gente está inclusa nessa realidade, incluída. Então, eu acho que é uma mudança que parece ser pequena, mas na verdade ela é muito significativa dentro desse meio acadêmico. E isso é uma coisa que me incentiva muito a sempre estar aqui debatendo e conhecendo mais pessoas e criando esse espaço de discussão. Então, fazendo o que você está fazendo, Ceci, já é uma grande mudança. Ela, inclusive, é monitora do grupo de estudos, ela e o Dan estão aqui com a gente. Então, acho que a gente está no caminho certo, né? Vamos seguir juntos para cada vez mais construir uma mudança eficaz, né? Então, muito obrigada mais uma vez para cada um que está aqui com a gente. Sempre uma honra estar aqui com vocês, abrir esse espaço de discussão. Obrigada ao professor Vitorino por disponibilizar essa oportunidade para a gente de fazer o grupo de estudo, de debater o tema. Obrigada ao Gustavo pela relatoria, ao Otávio que organizou e a todos aqueles que estão por trás também da organização do evento. E eu passo a palavra ao professor Rodrigo, se quiser fazer alguma consideração. Assim, não podia ser diferente, né? Acho que foi muito rico e muito interessante, né? A gente se atualizar, né, enquanto grupo, daquilo que tem sido desenvolvido, dos debates, das discussões, especialmente nesse momento da construção, da discussão, né, desses planos de ação, né? E será que dá tempo para uma pergunta, Letícia? Eu já realmente já estourou o tempo, né? Era até as... Não, mas é sua pergunta. Se for para a professora Daniele, em relação a esses planos, né, que estão sendo discutidos, se tem olha, claro que tem, né? Em sua opinião, qual que seria o melhor exemplo de um plano nacional de ação que o Brasil poderia aí ter como referência, ou que a gente poderia ter como referência em termos de pesquisa, que se algum dos estudantes aqui quiser fazer um estudo comparativo, por exemplo, o que seria um bom referencial? Olha, professor Rodrigo, eu acho que a gente não tem um bom referencial. O que acontece é que a gente pode pegar algumas partes de alguns planos. Então, por exemplo, para fazer o plano, você precisa desenvolver o estudo de linha de base. Aí só no estudo de linha de base, você já corta mais da metade dos planos, porque nem todo mundo fez. Então, assim, aquele estudo em que você vai identificar quais são os pontos cruciais mais relevantes para que você desenvolva o plano, né? Para que você escute, inclusive, a todos os stakeholders para definir isso. Então, assim, a gente já tem poucos que fizeram isso. Mas, por exemplo, você pode olhar o que fez a Colômbia em termos de oitiva de sociedade civil, você pode olhar como é que aquela ONG chama-se Poder, no México, fez para fazer esse levantamento. No Chile, foi uma universidade que fez. Daí, tudo bem, você olhou esta parte. Então, observei linha de base. Aí vou observar a participação popular. Quem é que fez melhor a participação? Então, assim, definitivamente você não vai olhar o México, né? Porque não foi feito com a participação, foi coleta de dados secundários. Mas talvez aí você possa olhar o Chile ou a Colômbia. Mas daí você tem outra questão, que é a questão do comitê que centraliza as discussões do plano. Quem é que fez melhor? Daí você vai olhar, poxa, mas o Peru tem lá um comitê que é de um jeito. Então, assim, são várias pecinhas para você fazer um plano que o ideal seria você pegar o melhor exemplo de cada um dos lugares, entende? Conteúdo de plano, né? Então, assim, tem planos que são comprehensives, né? Eles falam de várias coisas. Então, você vai olhar conteúdo, você também vai encontrar um plano é melhor que o outro. Então, pra, objetivamente te responder, é difícil a gente apontar um só. Assim, se eu fosse aluno e quisesse fazer esse tipo de comparação, talvez eu partiria de países que tenham características parecidas com o Brasil, para poder comparar,
Ou então eu partiria de quais elementos do plano que eu quero discutir, e aí buscar os países que adotaram esse elemento, porque não vão ser todos que vão ter tudo, para poder dizer, ó, dos países que adotaram este elemento, o melhor exemplo é este país. Entendeu o que eu quis dizer? Assim, ficou claro? Sim, sim. A gente Acho não que tem realmente. o que, de certa forma, representa toda essa diversidade, né, de contextos e de estados e da situação, às vezes, até democrática das sociedades, né, onde eles estão sendo É, construídos. com certeza. Agora você veja, por exemplo, países como Estados Unidos, mesmo Espanha, França, Países Baixos, a gente não teve, não, Países Baixos que não, mas França, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, não fizeram oitiva de sociedade civil para fazer estudo de linha de base. Então, daí você vai dizer assim, poxa, mas são tão desenvolvidos, até tem um índice de democracia melhor que o nosso, E mas a ainda gente se tem essa optaram por dificuldade. um caminho com pouca participação, né? Interessante. Exatamente. Só isso aí já daria um tema de pesquisa. Eu tô quase Nossa, mudando o meu. Fiquei interessada. tem muita coisa bacana, gente, para a gente estudar. Eu acho que é bem por aí mesmo. A gente precisa debater, discutir, conversar mais, vai surgindo ideia. E é no debate que a gente vai avançando. Então, acho que esses espaços assim são bem, bem interessantes, bacanas, e por isso que eu agradeço tanto, né, vocês terem feito o convite. Muito bem, obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Professora, quando voltar tudo ao normal, espero que um dia volte, esse dia esteja próximo. Você está mais do que convidada para ir até Uberlândia. Você conheceu lá já? Não, vai ser um prazer enorme. Seria ótimo ter você lá na UFO, para a gente apresentar a cidade, o campus. Então, Vou lá sim. vamos torcer para chegar esse dia e esse Então a convite gente persistir, combina. com certeza. Tá bom, muito obrigada, vou cobrar de vocês. Obrigada a todos. Professor Rodrigo, um abraço, muito bom lhe rever. Boa noite, pessoal. Até, tchau, tchau.